Nesse vídeo, mais um circuito que envolve radiofrequência. O alvo é a faixa dos 80 metros em torno dos 3 a 3,5 MHz. O circuito que apresento é simples e utiliza componentes comuns, característica aqui do canal. Vou mostrar o esquema e falar sobre os componentes que são utilizados no esquema e detalhar aqueles componentes mais importantes. Se você gosta desse tipo de assunto, me acompanha nesse vídeo que eu vou mostrar o esquema e falar de detalhes do circuito. Vamos! Meu nome é Pedro e esse é o canal eByte Brasil. E aqui se fala em eletrônica e se fala em assuntos de tecnologia em geral. O esquema que apresento é de um walk-talk para a faixa dos 80 metros. A montagem não é crítica e os componentes são todos comuns ou fáceis de fazer. Como todo circuito de radiofrequência, deve-se procurar manter as ligações curtas e seguir rigorosamente os valores dos componentes sugeridos, sob pena de não ter o objetivo alcançado. Nesse circuito, o alcance das transmissões é curto, uns 50 ou 100 metros, mas se puder aí usar uma antena externa, o alcance poderá chegar a 1 km. A sensibilidade do receptor é importante, pois não adianta um transmissor com alta potência e um receptor com surdez crônica. Então, quem tiver um receptor comercial poderá fazer comparações. No caso aqui, o esquema prevê um receptor regenerativo. É o suficiente para fins recreativos e educacionais. Os componentes mais difíceis são o montador, que deve dar seu jeito de conseguir. Pois o comércio não vende bobina nem choque de radiofrequência personalizado. Isso é uma verdade. Então eu falo dos componentes mais difíceis. L1 deve ter 38 voltas de fio de 0,3 mm sobre um ferrite de meio centímetro de diâmetro por 10 centímetros de comprimento. E a bobina L2 é enrolada sobre L1 e tem 12 espiras de fio da mesma espessura da bobina L1. Caso não tenha o ferrite nessas medidas, os enrolamentos devem ser feitos na tentativa e erro. Aí talvez seja preciso equipamento, né? O choque de radiofrequência é feito com 70 voltas de fio 0,2 mm ou 0,3 mm sobre um resistor de 2 mega 2 por 1/4 de watt. Eu usei um indutor de 1 mA retirado de sucata. O cristal é quem determina a frequência. Então, se for fazer as duas unidades, já que é um walk-talk, precisa de 2 cristais da mesma frequência. Mas agora chega de conversa e vamos ver o esquema e falar sobre os componentes. Vamos lá? Bom, o circuito que envolve esse walk-talk, ele é um pouquinho mais complexo do que o outro circuito que eu tenho apresentado, mas vamos fazer por partes aqui que vai dar tudo certinho. Vamos lá. Para começar, eu vou usar na saída de áudio um circuito integrado LM386. Esse circuito integrado é comum, baratinho, fácil de ligar e suporta de 3 a 15 volts. Então, não há motivo para trocar de circuito integrado. Outro detalhe é o seguinte: esse circuito integrado ele tem muito equipamento descartado que existe. Esse circuito integrado está nas placas e pode ser reaproveitado. Mas também nada que R$1 ou R$2 não vai fazer falta no bolso do montador. O circuito todo aqui eu coloquei como 12 volts, então vai ser alimentado por 12 volts. Fácil para ser usado numa bateria, fácil para ser usado numa fonte e ali por diante. Esse choque de radiofrequência é o que eu falei. Eu falei ainda há pouquinho
mas eu vou repetir aqui, pode ser de 60 a 80 voltas de fio de 0,2 milímetros sobre um resistor de 2 mega 2. Ele é um choque de radiofrequência, não existe comercial esse tipo para vender, mas eu usei um de 1 mA retirado de uma sucata aí, funcionou perfeitamente. Mas com essa quantidade de voltas, com esse diâmetro que eu falei, vai ficar muito próximo disso. Na verdade, esse circuito, esse choque de radiofrequência não tem uma função tão rígida nesse circuito. Ele serve só para separar a radiofrequência do áudio. C5 é um capacitor de 10 nanofarad. Ele filtra, deixa assim, tem muito ruído de radiofrequência, aquele chiaço. Então esse C5 tem a função de filtrar um pouco esse chiaço da radiofrequência. R6 é um resistor de 2K2. A função desse resistor é transportar o áudio já separado da radiofrequência, do ruído da radiofrequência, transportar para a entrada do circuito integrado LM386, mas vai passar por um potenciômetro antes, e esse potenciômetro de 10K é o controle de volume. Afinal, é muito chato ter que escutar num volume muito baixo ou ter que escutar num volume muito alto. Então, o potenciômetro ou o trem-pot vai fazer o ajuste de áudio em volume adequado para ser usado em determinados horários. Às vezes a gente está tarde da noite, o volume alto incomoda os outros, e às vezes muito cedo, o volume muito baixinho, a gente não escuta. Coisa assim, né? Mas vamos seguindo. Esse capacitor C8 é um capacitor que ajuda a filtrar a fonte. E tem gente que não gosta de usar esse tipo de capacitor na fonte, mas eu recomendo fortemente porque, devido ao tamanho da fiação, pode haver ondulações e essas ondulações aí causar problemas de oscilação no circuito integrado que é amplificador de áudio. C7 tem a função de acoplar o áudio que passou pelo R6 e foi dividido no R10, ali no potenciômetro de 10K. Então, o volume adequado passa pelo C7. Aqui ainda quero falar que o pino 2, o pino 4 do LM386 é no negativo, o pino 6 é o positivo da alimentação, o pino 8 e o pino 1 ficam abertos ou sem ligações nesse circuito, nesse esquema, até eu colocar o capacitor C6 de 10 microfarad, que é o capacitor responsável pelo ganho do circuito, o ganho do amplificador. E C9 é o capacitor de acoplamento. Ele pode ser um valor de 100 a 1.000 microfarad. Só que é o seguinte, esse capacitor vai determinar o tom que vai ser transferido para o alto-falante. Então, se for um alto-falante muito pequeno, convém botar um valor baixo. Se for um alto-falante maior, convém botar um valor mais alto. E finalmente, o alto-falante. Bom, aqui é a segunda parte, né? Vamos falar do estágio de radiofrequência agora. Então, a gente vai começar aqui com alimentação de 12 volts. Como eu falei, o circuito é 12 volts. Vamos usar um microfone de eletreto de 2 terminais. E a polarização dele é de 10K. Se ficar um ganho elevado, depois eu vou mostrar como fazer para diminuir o ganho, para o som ficar adequado e audível, vamos dizer assim. C1 é um capacitor de 150 nanofarad. Esse capacitor determina, digamos assim, o tom de entrada no estágio seguinte. Então, um valor muito baixo vai fazer o som que passa muito agudo, e um valor muito alto vai fazer um som muito grave. Eu achei que 150 nanofarad estava um valor adequado, já que na bancada aqui foi o valor que eu gostei mais. Esse trimpote de 47K é o que eu falei agora.
é responsável pelo ajuste de ganho do microfone. Então, se o som ficar muito xoxo, muito rouco, eu vou movimentar o knob do tripode ou potenciômetro para chegar a um volume que eu consiga escutar, que a transmissão consiga transmitir e que seja audível na outra parte. Esses C3 e C4 são capacitores de desacoplamento. C3 é de 1 nanofarad, C4 é de 100 nanofarad. Recomendo fortemente que não sejam ignorados. Aqui eu tenho Q1 e R2. Q1 é um BC547, um transistor de uso geral, e R2 um resistor de 1 mega 2. Esse resistor é responsável pela polarização. Não recomendo mudar o valor de R2, mas se o som ficar realmente muito ruim, pode ser encontrado um valor que de repente seja mais interessante na qualidade sonora. C2 é responsável pelo acoplamento no som do microfone para o estágio seguinte. R3 é o resistor de polarização do oscilador. Então esse resistor aqui ele tem uma função bem interessante. Ele só é ligado quando a chave é pressionada, porque esse resistor é o que é usado quando vai fazer a transmissão. Quando está no estado de recepção, esse resistor não é usado. Essa chave é uma chave tipo PTT. Apertou, fala, soltou, recebe. Então é realmente um tipo de automação na mão, no caso, né? Apertou, fala, soltou, escuta. E o transistor, que é o oscilador, é um 2N3966. É um transistor já para a faixa de FM, mas eu preferi colocar ele aqui porque eu não tinha um outro para usar em 3 MHz, 3.5 MHz. Mas poderia ter sido usado um outro transistor com valor menor, de valor menor, mas eu preferi esse aqui porque esse aqui eu tinha certeza que ia oscilar. R4 é um resistor de 18K, ele faz parte da polarização do transistor Q2, assim como o R5 de 39K, que também faz parte da polarização de Q2. Q2 é o transistor 2N3966. Cristal, como eu disse, o cristal de 3 a 3.5 MHz. Outros cristais funcionarão? Possivelmente sim, só que eu quero ver se há possibilidade de escutar a transmissão. Então, se vai fazer um walk-talk, beleza. Se vai fazer os dois cristais devem ressonar na mesma frequência e os circuitos, no caso, devem ser iguais para que um converse com o outro. Se converse aí, abre aspas e depois fecha aspas. O timer é o capacitor variável de ajuste. Esse é interessante porque ele pode dar o ponto de oscilação ideal para que o cristal funcione. De repente, se estiver muito fora, o cristal pode não oscilar, fazer o circuito oscilar. E L1 em paralelo com o capacitor variável determina a frequência de transmissão e também de recepção. Já fica mais claro aqui que eu tenho uma chave PTT embaixo, né? Chave do tipo liga para um lado e desliga para o outro. Então L1 é 38 voltas de fio sobre um ferrite de meio centímetro de diâmetro, e L2 é 12 voltas de fio sobre L1. No caso de não ter um ferrite com essa especificação, então vai ser necessário o montador procurar a frequência adequada ao cristal em relação à bobina. Então fica um pouco mais difícil. Então, tendo o ferrite correto, vai funcionar ali. O único problema que realmente pode ocorrer com relação ao funcionamento é relacionado a L1
Especificamente, L2 não causa problema em cima de L1, porque L2 é a antena, tanto que ela tem um dos terminais dela ligado ao terra e o outro terminal ligado na antena, caso seja preferido pelo montador. Então a L2 não tem contato com o restante do circuito. Então você pode pegar e botar 20, 30 metros de fio e a recepção vai ser melhor. Eu acho que aqui o choque de radiofrequência, como eu falei antes, ele é de umas 60 a 80 voltas de fio sobre um resistor de 2 mega 2. E o fio é de 0,2 ou 0,3 milímetros. Eu acho que é isso. E o circuito todo é esse aí. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, deixe o seu like, comente a sua opinião aí embaixo no campo dos comentários e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nos grupos de aplicativos e nas suas redes sociais. Lembro que o canal tem mais vídeos e no final desse vídeo tem algumas sugestões. E se você quiser acompanhar as publicações futuras do canal iByte Brasil, inscreva-se e marque no sininho todas as notificações para receber avisos quando novos vídeos forem publicados aqui no canal. Agradeço por dedicar seu tempo e apoiar esse conteúdo. Até a próxima publicação.